Hoje é dia do pastel e para comemorar a data, a nossa querida Pamela Domingues foi conhecer algumas das diferentes massas de pastel. Existem várias, sabia? E como é o processo de fabricação de cada uma dessas massas. Existem várias versões curiosas. Vamos acompanhar juntas. Pastel, qual é o teu? Pastel, qual é o teu? Pastel, qual é o teu? Pastel. Nesse dia do pastel, nós viemos conhecer as incríveis criações da chefe pasteleira Aline. Nós estamos no quintal da casa dela e foi aqui que ela se reinventou na pandemia. Exatamente. Então, antes da pandemia, você não trabalhava com pastel. Não, nunca trabalhei com pastel. E como que o pastel entrou na sua vida? Durante a pandemia eu fui mandada embora, depois de trabalhar anos como garçonete, bartender, e aí a gente precisou se reinventar, né? Aí a gente fez toda uma pesquisa de mercado na região, muito hambúrguer, muita pizza e faltou o pastel. Então a gente veio com essa diferença aí de massas saborizadas e recheios gourmets que tá vindo com muita força. E eu tô vendo que as massas são coloridas, é isso mesmo? Então, aqui a gente tem massa de queijo, massa de pimenta, massa de ervas, massa de salsa e cebola, massa de alho, massa de doce de leite, massa de chocolate, massa de bacon e massa de tempero do chefe, que é a base de ervas finas, tomate seco e mostarda. E os recheios? O que você gosta de fazer? O carro-chefe hoje é o nosso carne maluca, que é a massa de tempero do chefe. Tem o salmão com creme cheese e cebolinha. Tem o cupim com queijo, tem também 4 queijos e toscana. E tem de camarão? Tem de camarão. Todos são montados na hora, porque a gente tem 7 opções de massas e mais de 20 opções de recheio. Então, todos são bem personalizados. E esse bonitão aqui na frente, meio rosa, meio vermelho, que pastel é esse? Esse é o nosso cupim. Cupim com queijo, mostarda de Dijon e manteiga. Posso cortar? Pode. Deve. Olha a quantidade de recheio que tem aqui. Que espetáculo. Meus parabéns. E eu nem experimentei ainda e já tô assim considerando muito esse pastel. Mas antes de provar, eu tô curiosa pra saber como é que essa massa é feita. Então bora pra fábrica e eu já volto. O Danilo comanda a produção dessa fábrica que produz 1 tonelada de massa de pastel por dia. É isso aí. E não é só simples, né? Porque Não. vocês também saborizam essa massa. Exatamente. É algo diferenciado aí que a gente trouxe para o mercado, né? Que foi a ideia de colocar sabor na massa do pastel. Então, que seria aquela massa tradicionalzinha, agora a gente colocou sabor pimenta, ervas finas, alho, enfim, uma variedade bem bacana. Aqui já estão os potes, né, com todos esses sabores que vocês oferecem. E eu imagino que esses sejam os ingredientes da massa do pastel. Isso. Aqui é um cantinho que a gente começa a nossa produção, né? São os insumos soltos, faz a pré-mistura aqui e depois vem para o nosso misturador. Os ingredientes vêm pra cá. Os ingredientes vêm pra cá. É como se fosse uma grande batedeira. Batedeira, isso. Do que é feita uma massa de pastel? Massa de pastel basicamente é farinha de trigo, água, a gordura e aí entra o sal também, né? Esses são os básicos. Depois vem os ingredientes que são os principais que a gente começou a adicionar. Então não tem pinga na massa de pastel? Porque muitas pessoas falam, né, que essa massa leva pinga. Não tem. A nossa receita não tem pinga, não tem álcool, né? Existe realmente algumas fábricas ou até pasteleiros que produzem a própria massa que colocam a pinga, mas aqui a gente não usa, não tem a necessidade. E a massa fica Qualidade, crocante. muita qualidade. Então temos já aqui uma massa de pimenta sendo feita. Que cor bonita, olha só, rosa, bem intenso. Depois que a massa é misturada nessa grande batedeira, ela sai por aqui? Vai sair por aqui, o Thiago vai... Vem pra cá, dar Thiago, continuidade mostra pra Para o gente. pessoal entender. Ah, e ela já sai compactada, então. Isso. Mas ainda não tá pronta. Ainda não tá pronta, aqui ela tá no estado mais bruto, né? Vamos chamar assim. E depois daqui ela vai para uma fase de cilindragem, vai ser trabalhada, né? Como se fosse o Até- rolo do macarrão mesmo. Isso. Pra deixar a massa na espessura certa.
Olha a diferença da massa. Isso. Quantas vezes ela passa por esse cilindro? Um ciclo de 3 a 4 vezes, né? Então ela entra aqui nesse cilindro mais grosso, no estado mais bruto, e passa 7 vezes, é um cilindro conjugado que a gente chama, né? Até ela ir laminando e pegando uma textura mais fina, mais refinada. Né? E ela fica com brilho, né? Com uma cor tão intensa. A textura dela vai ficando bem mais refinada. Olha! Pronta para Linda, quase né, Thiago? pronta para as pastelarias. Depois que a massa atinge a espessura certinha, ela vem para essa máquina que se chama enroladeira. E o que essa máquina faz? Agora que ela vai passar por mais 3 etapas de cilindros para deixar ela mais fininha e enrolar no plástico, que é daqui que vai para as pastelarias. Ah, já vai sair prontinho então? Prontinho. Cristina, é com você, vamos ver esse processo. E já sai no peso certinho? Sim, a gente programa ela para parar no tamanho certo e a gente usa a balança para dar uma conferidinha. Aqui tem o quê? 1 quilo? Ó, 1 quilo certinho! Muito legal! E agora essa massa já está pronta para ser recheada e frita. Danilo, adorei acompanhar o processo, foi muito bacana, mas eu preciso ir para a melhor parte da matéria, que é experimentar o pastel. A vida é muito curta, então já vou começar logo pela sobremesa. Vou de banoffee. Pastel de feira, ia, ia. Pastel de feira, melhor maneira de se alimentar. Pastel de feira, ia, ia. Pastel de feira. Qual dica que você dá para quem está nos assistindo agora e quer fazer um bom pastel em casa? O óleo na temperatura certa é o ideal. Porque a gente pega uma casquinha, joga lá no óleo, colocou, subiu, tá no ponto certo. Porque o pastel, se não estiver com óleo bom, vai encharcar. E não é legal comer pastel encharcado, né? Jamais, é bom assim, sequinho. Feliz dia do pastel para você. Feira, ia, ia. Pastel de feira. Ai, que sacanagem com a gente. Quintal do Pastel, Pastelaria Gourmet está no Instagram como @quintaldopastel.gourmet. Massa Favorita também está no Instagram como @massasfavorita. É assim mesmo, Massas Favorita. Mais Favorita com 2 T's. É sem S, mas tem 2 T's. Então, Massas Favorita. Pronto, tá feita a alegria, né?